A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 6, que vai nos dizer assim: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos ir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós observamos que os planos de Paulo e dos que estavam com ele foram frustrados. Eles queriam ir para um lugar, mas o Senhor não queria permitir. 2 vezes Paulo foi impedido. Ele foi impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e foi impedido pelo Espírito de Jesus de ir para a Bitínia. Nós observamos, irmãos, que Deus às vezes fecha as portas para que a gente não vá para lugares que a gente queria ir, para que a gente esteja em lugares que a gente queria estar. Porque quando dizemos não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, isso não tem que ser de boca para fora, mas tem que ser em todas as direções da nossa vida. Tem que ser na nossa vida por completo. Deus sabia que alguém precisava de Paulo, do Evangelho, da palavra em Macedônia. Deus sabia a libertação que uma família teria na Cribiandalabaia, que uma família teria naquele lugar. E Deus está dizendo para você: a minha direção é melhor do que a sua. Os meus planos são melhores do que os seus. Ah, Deus, mas é porque eu não queria ir por aqui. Ah, Deus, mas é porque eu não queria ir para Rabaracanta, Rabaramandara, Rasturiandalabaia. Eu não queria ir para tal lugar. Ah, Deus, mas é porque o Senhor sabe, meu Pai, que o meu plano era ir para outro estado, para outro país, para outra cidade, para outra casa, para outra rua. E Deus está dizendo: você vai para onde eu designei. Você vai para onde eu te mandei. Paulo entendeu que primeiro ele foi impedido pelo Espírito Santo, mas depois foi pelo Espírito de Jesus. Agora era Jesus dizendo: não, Paulo, você não vai para onde vocês pensam que vão, mas vai para onde eu quero. Nós temos que ir para onde o Senhor nos designar, para onde Deus nos mandar, porque os propósitos dele a gente não entende no momento. Mas depois a gente passa a entender o porquê que Deus fez algumas coisas na nossa vida. Irmãos, eles foram impedidos de pregar a palavra. Eles estavam indo, não era para passear, não era para pregar a palavra. Mas o Espírito Santo não permitiu eles pregarem a palavra na Ásia. O Espírito de Jesus não permitiu eles irem para a Bitínia. Porque Deus tinha um propósito em Macedônia. Arabaracantarasto. Declare comigo: eu vou para onde o meu Deus me mandar. Eu vou para onde o meu Deus me mandar. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que você vai ficar meio que sim, sabe? Deus, mas isso aqui não está fazendo sentido. Você acha que isso aqui fez sentido para Paulo? E para os que estavam com ele? É claro que não, irmãos. Só que eles obedeceram prontamente à ordem de Deus. O que Deus fala agora você não entende, não. O que Deus revela agora você não entende, não. Mas você precisa estar pronto para obedecer a ordem de Deus. Declare comigo: mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer às ordens do meu Deus. Mesmo que eu não entenda, eu vou obedecer às ordens do meu Deus. Você vai observar que logo depois que Paulo teve uma visão na noite de um varão macedônio rogando que ele passasse em Macedônia e ajudasse a eles, Paulo, imediatamente os que estavam com ele procuraram partir para aquele destino. Eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo, ao direcionamento de Jesus, ao que Deus tinha para fazer.
Porque tem gente que quer fazer o que é de Deus de qualquer jeito. Tem gente que acha que porque é de Deus tem que pregar em qualquer lugar e fazer como quer. Ir para o lugar que quer. Não. É onde Deus manda. É onde Deus designa, porque o Espírito Santo é que sabe a necessidade. O Senhor sabe o que é melhor para você. Talvez você queria ir para um lugar e Deus está dizendo não vai. E você pode dizer, mas irmã, não sei para onde eu vou. E Deus está dizendo, eu vou revelar. Paulo não ficou muito tempo sem saber para onde ia, não. O Senhor logo visitou a Paulo em uma visão. Sabe por quê? Porque Paulo foi obediente. Quando ele observou que ele foi impedido pelo Espírito Santo e depois impedido pelo Espírito de Jesus, ele ali, se aquietou, esperou a resposta de Deus. Esperou Deus mostrar para onde eles tinham que ir. Eles não desobedeceram. É porque tem gente que gosta de sacrificar. Tem gente que não gosta de obedecer, não. Acha que porque é obra de Deus tem que ir pro lugar que quer, tem que fazer o que quer, como quer. Aí você pode dizer, mas irmã, eu não sou pregadora, eu não canto, eu não sou pastora, eu não sou missionária, eu não sou pastor. E Deus está dizendo, isso não serve somente para quem tem cargo eclesiástico, não. Isso serve para quem é servo. Isso serve para quem é serva. É. Porque o servo e a serva de Deus, Deus designa onde mora. Aonde congrega, aramandaracantarasto. Não é onde a gente quer, é Deus que mostra. Você tem perguntado a Deus se o lugar onde você está é o lugar que Deus quer? Porque às vezes, irmãos, começam a se fechar as portas, as coisas começam a ficar piores e a gente não entende. E às vezes é aquele lugar nos expulsando, Quando chega o tempo de uma mulher dar luz, ela faz o corpo dela, faz o quê? Começa a expulsar a criança. Por quê? Porque chegou o tempo de sair. E tem lugares que nos expulsam e a gente não entende. É Deus dizendo, eu quero que você se apresse e vá para a Macedônia. O meu propósito não é mais Aramandaracantarasta, onde você queria. Mas agora é em Macedônia. Porque o pensamento de Paulo e dos que estavam com ele estava na Ásia. Estava na Bitínia. Quando Deus estava olhando para a Macedônia. Não tinha nada a ver, irmãos. E os planos de Deus às vezes não vai ter nada a ver. A gente vai olhar e vai dizer, Deus, isso aqui não tem nada a ver. E Deus está dizendo, eu escolho para onde você vai. Eu dou a direção para a sua vida. Eu direciono os teus passos, porque os meus planos e os meus projetos são maiores e melhores do que os teus. Paulo e os que estavam com ele se apressaram para aquele destino. Eles entenderam que Deus tinha chamado eles para anunciar o evangelho em Macedônia. Quando Deus fala, irmãos, Deus não precisa ficar desenhando. Tem gente que quer que Deus desça do céu, pelo amor de Deus. Deus não vai descer do céu nem por mim, nem por você para falar com a gente, não. Até porque a gente não suporta ver a face de Deus, ver a glória do Senhor que é tão grande. Ele usa sinais. Ele entrega sinais, palavras, direções para a gente seguir. E Paulo estava sensível. Peça a Deus uma sensibilidade. Não peça a Deus para que faça sentido. Porque o que Deus fala contigo muitas vezes não vai fazer sentido. E às vezes você pede errado. Deus, eu quero que faça sentido. Eu quero sentir alegria. Mas eu vou te dizer algo. Nem sempre aquilo que Deus manda você fazer, você vai sentir alegria. Nem sempre aquilo que Deus manda você fazer, você vai sentir uma firmeza. E eu lhe provo isso na Bíblia. Quando Jesus mandou Pedro lançar a rede novamente, Pedro disse o que para o Senhor? Que ele estava frustrado, que ele havia lançado a rede a noite toda e que não havia apanhado nada. Mas sobre a palavra do Senhor ele lançaria. Ou seja, Senhor, eu estou cansado, eu estou frustrado, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Mas sabendo o Senhor que a minha fé não está lá essas coisas. Porque eu tentei a noite toda e não apanhei nada. E existem direções de Deus que às vezes a gente não vai entender. Mas que a gente faça como Pedro, mesmo sem entender, eu te obedeço. Que a gente faça como Paulo e os que estavam com ele, Timóteo, os que estavam com ele aqui. Que a gente vá para onde o Senhor nos mandar, mesmo sem entender. Porque tem coisas que nós não entendemos, mas quando a gente obedece, é o melhor. Existem obediências, irmãos, que podem nos poupar de grandes dores.
Existem obediências que podem nos livrar de grandes perdas. Existem experiências que podem nos livrar de coisas terríveis. Então que possamos obedecer. Porque é melhor obedecer, disse o profeta Samuel, né? Ele disse isso para Saul. O Senhor se compraz mais na obediência do que no sacrifício. Tem um bocado de gente, irmãos, querendo sacrificar quando Deus quer que obedeça. Tem um bocado de gente querendo se precipitar quando Deus quer que a pessoa esteja no centro da vontade dele, mas prefere desobedecer. Mas prefere fazer aquilo que acha certo. Mas prefere fazer aquilo que dá na teia ou que sente no coração. Nós que servimos ao Senhor aqui temos que ver a cada dia dentro da palavra do Senhor que grandes homens de Deus colocaram no seu coração algumas direções, mas Deus os impediu de cumpri-las. Como aqui no caso de Paulo. Paulo era um homem de Deus, irmãos. E Paulo queria ir pregar a palavra nesses lugares, não era para passear. Mas o Senhor o impediu. O Espírito Santo, o Espírito de Jesus impediu a Paulo. Tem coisas que começam a se fechar na minha e na sua vida. Tem portas que começam, irmãos, a se fechar. Cercos que começam a se fechar. E tem pessoas que começam a dizer que é o diabo, que é o inimigo. Só que muitas vezes não é, meu irmão e minha irmã. É Deus permitindo as portas se fecharem. É Deus permitindo os impedimentos chegar na minha e na sua vida para que a gente se posicione como Ele quer. Por quê, irmão? Porque senão a gente se acomoda. Aí Deus, para a gente não se acomodar, Ele permite os apertos. É isso mesmo. Ele permite que as portas se fechem. Aí você começa a buscar, começa a orar e Deus começa a responder. Aí Deus começa a dizer, não é por aqui, é por aqui. Eu não quero assim, Iribiandalabai, eu quero assim. Eu estou lhe impedindo de ir para alguns lugares porque eu não quero isso aqui, eu quero isso aqui. Deus vai começar a lhe dar direções, declare comigo, meu Deus, vai começar a me dar direções do que eu devo fazer a partir de agora. O meu Deus vai me dar direções do que eu devo fazer a partir de agora. Deus traz direções para minha e para a sua história, meu irmão e minha irmã. Se nós estivermos sensíveis, nós vamos cumprir o desígnio de Deus. Nós vamos cumprir aquilo que Ele mesmo ordenou para mim e para a sua história. E os planos dele são melhores e maiores do que os nossos. Paulo e os que estavam com ele não compreendiam aquela direção, mas obedeceram. Tem coisas que você não vai compreender. Tem coisas que você não vai entender na sua história, não adianta. Mas o seu papel é obedecer. Eles prontamente obedeceram a ordem de Deus. Que você possa, quando Deus começar a lhe dar direções, prontamente obedecer, porque o que você não entende agora, você vai compreender depois. O melhor de Deus já está preparado para você, mas para você viver, você precisa estar sensível e atento qual é a direção de Deus para a sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Senhor, meu Jesus, para te agradecer por tudo. Te agradecer, Pai, por esta palavra, por esse direcionamento, Pai, porque o teu direcionamento é maior, é melhor. A gente não entende, Pai, aquilo que o Senhor fala, o porquê que o Senhor fecha algumas portas, mas não nos cabe entender, nos cabe obedecermos, Pai. Foi isso que Paulo e os companheiros de viagem que estavam com ele aqui fizeram. Obedeceram e foram para a Macedônia, Pai. Uma família ali foi salva naquele lugar, meu Deus. Oh, meu Deus, o Senhor fez coisas grandes, meu Pai, através da viagem deles para aquele lugar. E tem coisas, Pai, que a gente não vai entender, mas nós temos que obedecer e irmos para onde o Senhor nos direcionar. Oh, Deus, aqueles que não têm direção ainda, que o Senhor possa direcionar, abre os olhos e mostrar aquilo que o Senhor requer deles em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias, toma Jesus. Aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram
passaram, e eis que tudo se fez novo. Pai, toma cada pedido de oração aqui nos comentários, cura, liberta, restaura. Meu Deus, abre porta de emprego, traz assinatura, causa guerra na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Dá testemunho para o teu povo contar, glorifica o teu nome, assim eu te peço. E já te agradeço em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus diz para você que Ele é o mesmo Deus que deu a direção para Paulo. E Ele também vai te entregar. Ele não vai deixar você trilhar pelos seus próprios caminhos. Existem nãos de Deus, que é para livramento. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra. Em nome de Jesus, declare amém.